nós vamos agora começar a estudar e compreender a parte final das disposições do penitente. Dentro do sacramento da penitência, nós vimos que há disposições da alma daqueles que, cometendo o pecado mortal, se aproximam do sacramento da penitência. E essas disposições, que estão dentro de um mesmo ato, pode se dividir em contrição, confissão e satisfação. Nós já vimos a contrição, vimos a confissão e agora a parte da satisfação. Como toda a estrutura do sacramento da penitência, ela lembra e de alguma maneira é efetivamente um tribunal, ela exige do penitente certas ações e gera para ele certas consequências pelo pecado que ele cometeu. E é justamente essa terceira parte que nós vamos começar a estudar nesse momento. A satisfação. O que seria isso? A satisfação nada mais é do que a reparação da injúria cometida contra Deus e também o reparo do prejuízo causado ao próximo. Porque existem alguns pecados que não atingem diretamente a honra ou aos bens do próximo. Mas quando atinge, ele precisa ser reparado. O que foi quebrado precisa ser consertado. O que foi suprimido precisa ser devolvido e assim por diante, né? Por isso o nome satisfação. Então, existe uma reparação a ser feita, primeiramente, pelo crime cometido contra Deus. Por que eu chamo o pecado de crime? É porque, analogamente, é como se fosse um crime na vida civil. Só que aqui tem consequências muito maiores para a alma do pecador. Então, se é preciso satisfazer, quem deve ser satisfeito? Deus e o próximo que sofreu algum tipo de prejuízo. Só que a satisfação, ela precisa ser proporcional à injúria cometida. E aí que começa o nosso primeiro problema, que não é um problema, porque já foi solucionado. Nós não temos como reparar uma injúria cometida contra Deus. Porque tudo que se comete contra alguém que tem dignidade infinita tem valor infinito. O ser humano não tem essa dignidade. Mas aí é que entra os méritos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai pagar essa dívida infinita que o pecador tem para com Deus por causa da sua natureza divina. E é esse sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, é que vai pagar o preço e possibilitar que as ações que nós fizermos de reparação tenham um valor infinito, porque de alguma maneira nós participaremos desses méritos que são de Jesus Cristo e não nossos. Todos os méritos que nós vamos ver daqui em diante, o mérito dos santos, o mérito elevadíssimo e mais elevado de todos da Virgem Maria, é uma participação dos méritos infinitos de Jesus Cristo. Então, por causa do sacrifício de Nosso Senhor, nós podemos então reparar essas injúrias cometidas contra Deus. Por isso que essa satisfação, ela é necessária, é nessa participação. Mas o próximo, muitas vezes, é lesionado pelos nossos pecados. Por exemplo, quando eu invento uma mentira em relação a uma pessoa e a pessoa acaba sendo difamada publicamente pela mentira que eu inventei. Só um exemplo. Se eu me arrependo daquilo, eu confesso o meu pecado, é claro que eu terei que desmentir aquilo publicamente. Eu tenho que reparar o dano que eu causei àquela pessoa por causa do meu pecado.
Mas antes de causar o dano ao indivíduo, ao cometer o pecado, eu cometi também uma injúria contra Deus. Por isso que, se não fosse os méritos de Jesus Cristo, a minha reparação não teria poder de alcançar a pessoa de Deus Nosso Senhor, porque Ele possui méritos infinitos. Então a satisfação é justamente isso, é a reparação desse mal que foi cometido pelo pecado. Portanto, o centro da satisfação é o quê? É a reparação da injúria feita a Deus, que seria impossível para nós sem os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, claro, naturalmente é impotente para isso. Por isso que ele precisa dos méritos da cruz, dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabou pagando essa dívida para nós. Pois muito bem. Quando o dano é causado ao próximo, eu tenho que satisfazer também o próximo. Quando não, não é necessário. Por exemplo, um pecado que eu cometa interiormente, sem que afete ninguém ao meu redor, não há uma necessidade da reparação desse próximo. Mas quando há, aí sim é necessária uma reparação. Essa satisfação, senhores, ela acontece de duas maneiras. Uma satisfação sacramental, que é justamente o tema de hoje, é a satisfação sacramental, e uma satisfação extrasacramental. Essa daqui nós não vamos tratar diretamente, porque esta reparação extrasacramental é uma reparação pessoal que eu posso fazer a mais, além da reparação sacramental. Então, nós não vamos tratar dela, mas é algo extravagante, é algo a mais que eu queira fazer para reparar o mal que eu fiz. Mas a que nós vamos tratar na aula de hoje é justamente a satisfação sacramental. Pois bem, essa satisfação sacramental, ela é imposta pelo padre antes dele dar a absolvição. É só vocês lembrarem, né? Quando vocês vão confessar, vocês falam os pecados para o padre vai orientá-los do que deve fazer. Antes dele absolver, ele vai falar assim: como penitência, reze, sei lá, 1/3, uma dezena, 10 Ave-Marias, 3 Ave-Marias, faça via sacra. Depois que ele impõe essa satisfação, aí ele dá a absolvição. É dessa satisfação que nós estamos tratando na aula de hoje. Portanto, senhores, o penitente, ele se compromete a cumprir essa satisfação. E aí entra uma observação muito interessante. Se no momento da confissão eu verdadeiramente me comprometi a fazer a satisfação, você teve seus pecados perdoados, o sacramento foi válido. Se por algum motivo posterior eu não cumpri essa satisfação, por esquecimento ou por descuido, eu deixei incompleto a ação penitencial, mas não invalidei o sacramento. Isso é importante a gente saber. Porque às vezes pode acontecer da gente esquecer de fazer a satisfação. Vamos supor, né? Eu fiz uma confissão há poucos minutos de ir para o meu trabalho e o padre mandou rezar 1/3. Aí você pode rezar depois, você pode rezar o quanto antes, né? O ideal é que você cumpra a penitência, a satisfação, o mais rápido possível. Mas não precisa ser imediatamente, se não for possível. Mas vamos supor, você saiu de lá com a vontade deliberada de cumprir. Só que passou o dia inteiro, você fez um monte de coisas e esqueceu de fazer a satisfação, a penitência. Invalidou o sacramento?
Não. Você só não completou todos os atos. Então, é bom que você complete, mas não invalida, tá? Você recebeu a absolvição pelos seus pecados, apesar de você não ter feito a satisfação que deveria, mas não invalida o sacramento. É importante a gente saber que isso não é causa de invalidade do sacramento. E aí vem sempre a pergunta: existe uma necessidade dessa satisfação? Ela é necessária? É necessária. E a discussão em torno dessa necessidade é o que vai gerar os dois principais erros em relação a esta disposição que vão aparecer na história da igreja, tá? Essa necessidade, a igreja sempre ensinou que isso precisa ser feito. No entanto, quando algumas das vertentes do pensamento protestante aparecem na igreja, essa necessidade vai ser questionada numa base muito clara. Qual vai ser, então, a afirmação dessa negação da necessidade? É que pela justificação, tão somente pela fé em Jesus Cristo, uma satisfação feita por nós não seria tão necessária, porque ela já foi feita por Jesus Cristo. Se ela já foi feita por Jesus Cristo, por que eu preciso satisfazer também? O que é a minha satisfação comparada com a satisfação feita por Nosso Senhor na cruz? Então, ela não é necessária. Se trata tão somente de uma coisa que pode ser boa. Pode ser boa como um exemplo para todo mundo, pode ser boa para marcar o erro que eu cometi, mas uma necessidade de justiça, não, isso aí não. É a primeira objeção, a necessidade que se deve ter em relação a isso. Então, o argumento é esse. Se eu preciso satisfazer alguma coisa do ato de satisfação de Nosso Senhor, então o ato de satisfação de Nosso Senhor foi insuficiente. Se eu preciso completar, né? Então Nosso Senhor, ele não satisfez necessariamente com o seu sacrifício? Essa é a primeira objeção. A outra objeção vem justamente do lado do jansenismo, que vai dizer que você precisa, antes de buscar a absolvição, você tem que fazer a satisfação. Reparem, primeiro você confessa, depois você satisfaz. O que os jansenistas defendiam? Que você precisa primeiro fazer a penitência e só depois da penitência feita é que você vai poder confessar. Então, as duas principais objeções à necessidade de satisfação são essas. Uma de que, se eu preciso completar o que Cristo fez, então o que Cristo fez não foi completo, não foi perfeito, né? E a outra, eu preciso primeiro fazer a penitência para depois confessar o meu pecado. E aí a igreja, como sempre, na sua sabedoria, buscando no tesouro da revelação, da doutrina, ela vai dizer qual é a resposta para esses dois casos. Perfeito, senhores? Vamos ver então o que a igreja nos ensina. O que é a doutrina católica, né? Pois bem, Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, no seu sacrifício, ele pagou o preço das injúrias cometidas contra Deus. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja e nós somos membros do corpo. Portanto, o que é realizado pela cabeça, que é Cristo, o corpo precisa participar disso também. Nosso Senhor paga o preço, mas eu preciso, com o meu ato, vamos dizer, me beneficiar desse pagamento. Não é que eu complete os atos de Cristo, é que eu participo com Ele, junto com isso.
É justamente isso. A cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Fazemos parte do seu corpo místico, que é a igreja. Então, se houve o sacrifício, a reparação, nós devemos participar com ele. Isso não diminui em nada o ato do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja vai definir isso de uma forma muito precisa, como sempre, nos documentos do Concílio de Trento. Vocês reparem, né, que quase tudo que surge de dúvidas e questionamentos em relação à doutrina é resolvido no Concílio de Trento. Eu sempre bato nessa tecla, porque apesar da grandeza dos concílios da antiguidade, apesar da grandeza dos documentos dos papas, todos eles têm um valor imenso na história da igreja. Mas o Concílio de Trento tem algo de definidor, se é que eu posso chamar assim, de todos os ensinamentos da igreja. Talvez seja o momento em que a igreja resolveu arrumar toda a doutrina de uma forma totalmente estruturada e clara para os fiéis. Então, Trento resolve quase todos os problemas doutrinários da igreja. E esse era um deles, né? Não, e claro, né, isso aconteceu no momento em que surgia o movimento protestante na Europa com esses questionamentos. Mas havia também o problema do jansenismo, que era uma espécie de rigorismo que se queria implantar na igreja, voltando a uma espécie de rigor penitencial dos primeiros séculos. Ué, professor, então havia um rigor maior nas penitências nos primeiros séculos? Havia. De fato havia, principalmente até o século VI. Realmente, os pecados graves, eles eram punidos de uma forma muito dura. E que, com o passar do tempo, a igreja foi amenizando. E aí, nesse momento, a gente pensa assim, mas professor, isso não seria uma espécie de evolução da doutrina? Não. Por quê? Porque nesse caso aqui é um ensinamento da igreja que tem a ver com a conduta dos fiéis e não com o dogma. É uma questão de disciplinar e não de dogma. Ora, o que é disciplinar na igreja, a igreja pode mudar com os séculos. A questão da disciplina. Como vai ser feito isso? Vai ser feito dessa forma, nesse tempo. Só que isso não está bem, não está dando muito certo. A igreja pode, com a sua autoridade, mudar a disciplina. O que ela não pode mudar? É o dogma. É aquilo que foi revelado. Então, nos primeiros séculos, realmente as penitências eram duríssimas. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. E com o tempo a igreja foi amenizando isso, né? Porque ela viu que na prática isso acabava dando certos problemas. E foi substituindo, porque é questão de disciplina, a forma de aplicar essas penitências, tá? O que os jansenistas queriam? Voltar ao rigor da antiguidade em relação aos pecados graves, né? E a igreja já viu que não, isso não é mais possível. Então nós vamos ver um pouco desse desenvolvimento, né? Pois muito bem, tudo que a igreja define, ela tira sempre daquelas três bases: Sagrada Escritura, tradição e razão. Tá? É sempre de acordo com a Sagrada Escritura, com a tradição e com a razão humana. Porque os ensinamentos que vêm de Deus, eles não podem violar a razão, não podem violar a tradição da igreja e nem podem violar as Sagradas Escrituras. Tudo tem que estar coordenado, compactado, concorde. E assim a igreja ensina. Então, segundo a Sagrada Escritura, olha que interessante, né? No Antigo Testamento, nós temos alguns exemplos de pessoas que cometeram pecados e que, por conta desses pecados,
tiveram que fazer penitência. Então, por exemplo, o caso de Adão, né? Adão, mesmo depois de arrependido do seu pecado, ele teve que arcar com as consequências do pecado. Então, se não fosse necessário uma satisfação, bastava Adão ter se arrependido e estava tudo certo. Não, não estava tudo certo. Ele agora vai sofrer as consequências do pecado. Mas ele não se arrependeu? Se arrependeu. Mas mesmo arrependido, ele vai ter que sofrer as consequências? Claro, claro. É só nós pegarmos a situação análoga de um tribunal, né? Um indivíduo cometeu um crime. Vamos supor, ele roubou a casa de alguém. Ele assaltou a casa de alguém, levando boa parte dos bens da pessoa. Foi preso, foi julgado, se arrependeu, devolveu os bens para a pessoa, o que era possível, e não vai cumprir a pena? Vai cumprir. Mesmo arrependido, mesmo tendo devolvido, ele terá que cumprir a pena. A mesma coisa é o pecado. Você pecou? Pecou. Foi condenado? Foi condenado, mas foi absolvido. É diferente, não confunda com a absolvição do tribunal com a absolvição do padre, tá? A absolvição do tribunal humano significa o seguinte: você não cometeu esse crime. Aí sim, você não precisa pagar a pena, porque você não cometeu o crime. A absolvição sacramental é sempre com o crime cometido, é sempre com o pecado realizado. Se é sempre com o pecado realizado, então sempre vai ter uma pena. Ah, mas você não foi absolvido? Foi absolvido. Mas o crime foi cometido. Não é se o padre entender que você não pecou, ele não vai te absolver. Não, meu filho, isso aí não é pecado. Você não cometeu pecado nenhum. Então não vai ter absolvição. Então, se não vai ter absolvição, não vai ter pena. Né? Então, a analogia com o tribunal do mundo pode ser feita. Mas lembrando, o tribunal ali que te absolveu sempre foi diante de um pecado que você cometeu. Agora, no tribunal do mundo, você pode ser inocente. E quando o juiz declara que você é inocente, aí você não precisa cumprir pena nenhuma. Tem que ter cuidado para não confundir isso. E às vezes é isso que faz com que, puxa, mas se eu já recebi a absolvição, para que eu tenho que fazer satisfação? Mas você cometeu o erro. Você só foi absolvido porque se arrependeu. Né? O outro exemplo também é de Moisés e Arão. Vocês sabem que Moisés e Arão, eles foram incrédulos. Eles duvidaram da providência e do poder de Deus. Se arrependeram? Certamente. Mas não entraram na terra prometida. Ué, mas eles já não tinham se arrependido? Já tinham se arrependido. Mas não entraram na terra prometida. Ou seja, se arrependeram, mas cumpriram a pena. Isso são só exemplos, alguns exemplos do Antigo Testamento. E o último exemplo que eu vou citar, talvez seja o mais notório de todos, é do rei Davi. O rei Davi cometeu o pecado de adultério e também de assassinato. Ele se arrepende? E como? O rei Davi talvez seja um dos homens mais santos do Antigo Testamento, apesar dos pecados que ele cometeu. E apesar do arrependimento, apesar de tudo, ele sofreu as penas do pecado que ele cometeu. Né? Se uma coisa não tivesse associada à outra, nenhum dos 3 exemplos que eu citei precisariam sofrer qualquer tipo de pena, porque eles estavam arrependidos. Então é importante a igreja mostrar que existe uma confirmação disso nas Sagradas Escrituras. Em relação à tradição agora, que é a segunda questão que a igreja sempre põe para explicar a sua doutrina. Em relação à tradição,
nós vamos ver os padres da igreja, quanto mais antigos, mais duras eram as penas. Como eu havia falado para os senhores agora há pouco, né? Essas penas, às vezes, duravam a vida inteira. Você vê hoje, né? O padre manda vocês rezarem 3 Ave-Marias, um rosário, às vezes um rosário é até muito, né? Um terço, uma dezena, uma via sacra, visitar um lugar santo. Mas na antiguidade, para alguns pecados graves, você poderia passar a vida inteira fazendo penitência. Né? Isso aí, então, existe, apesar do arrependimento, desde a antiguidade, essa associação de uma satisfação unida ao pecado cometido. Por exemplo, né, um exemplo histórico, o Concílio de Barcelona, século VI. Esse Concílio de Barcelona, ele determinou que os pecadores que cometessem pecados muito graves tivessem que raspar a cabeça, realizar jejuns para o resto da vida e viverem como se fossem monges, sem serem monges, sem que nenhum deles fosse religioso. Você ia viver como um religioso sem ser religioso, por causa de um pecado grave que cometeu. Então, isso aí a igreja foi amenizando com o passar dos séculos esse tipo de penitência. A coisa foi sendo suavizada. E aí vai surgir, então, os documentos chamados de penitenciários. O que são esses penitenciários? São documentos onde a igreja indicava para cada pecado o tempo da pena. Aí a gente já começa a fazer uma associação com o que depois vai ser chamado de indulgência. Para cada pecado, um tempo de pena. Quer ver só uns exemplos interessantes? Eu trouxe aqui para vocês o mais famoso penitenciário da história, é o penitenciário de Teodoro. Esse penitenciário de Teodoro, ele traz a seguinte descrição. Por exemplo, para um homicídio voluntário, 7 anos de penitência. Você matou alguém por vontade própria, sem importar o motivo. Você matou o indivíduo. Não foi legítima defesa, foi porque você quis matar o indivíduo. 7 anos de penitência. Outro exemplo, né? Feriu uma pessoa, machucou uma pessoa, 40 dias de penitência. Esses penitenciários iam descrevendo, ponto a ponto para cada caso, né? Outro exemplo, perjúrio, 7 anos de penitência. Perjúrio era grave. 3 anos para um roubo muito importante. Você roubou uma coisa de muito valor. 3 anos de penitência. E para uma delação, por exemplo, você dedurou alguém. Vocês sabem que negócio de delação, que as pessoas em geral, em algumas situações, veem como algo salutar, isso perante os olhos de Deus, isso não é muito bom, não. Esse negócio de ficar dedando os outros, isso aí não é boa coisa, não. Então você ficava 40 dias fazendo penitência por qualquer tipo de delação. Ou seja, ao invés de você se acusar, você acusa os outros, né? Isso são só alguns exemplos dos penitenciários que existiam na igreja antes dessa amenização que a igreja vai realizar, né? Por que isso acontece? Porque Deus, ele é um legislador. Deus cria normas da vida, ele estabelece uma ordem. E se você viola essa ordem, você precisa sofrer uma pena pela violação dessa ordem. É natural que isso aconteça. Pela própria estrutura da obra criada, existem coisas que não podem ser violadas. E toda legislação, a gente tem que entender que ela funciona sempre num sentido proibitivo, na qual
uma vez violado o que está sendo proibido, existe uma punição. Tá? Toda lei é assim. Não existe uma lei onde eu proíba alguém de fazer alguma coisa, mas se eu fizer também não acontece nada. Então, do que adianta, não é? Então existe sempre uma punição e Deus é esse legislador. No momento em que ele estabelece uma ordem e diz aos homens como que os homens devem proceder, ele se torna esse legislador e a violação das suas leis certamente trarão consequências para o pecador. Perfeito? Pois muito bem. A razão também é um dos fundamentos dessa satisfação. Nós vimos lá Sagrada Escritura, tradição da igreja, agora a razão. Por que racionalmente a satisfação é algo que é necessário, né? Porque, sendo o pecador um desobediente, ele tem que, perante os homens, mostrar que está sendo punido por causa do mal que ele fez. Então, a razão, ela diz o seguinte para nós: se um de vocês cometeu algum tipo de erro, cometeu algum tipo de falha, e todos viram que você falhou, todos têm que ver que você está sendo punido também. Tá? Então, pela razão humana, isso é necessário. Não é possível que alguém que cometa uma falha não queira, os outros não queiram que ele sofra as punições. Isso é tão natural que, se nós, na nossa vida diária, nós observarmos alguém cometendo algo injusto, imediatamente você quer a punição do indivíduo. Para pensar só. Você viu lá, você está andando na rua, viu um assaltante. Roubou. Você pegou o cara, qual é o instinto natural? Pega esse indivíduo e pune ele. Então, se isso funciona numa ordem meramente natural e é objeto da razão humana, portanto, é uma coisa necessária. Por isso, essa satisfação é necessária sobre esses três aspectos: segundo a tradição, segundo a Sagrada Escritura e segundo a razão humana. Isso é muito importante de nós entendermos, né? Pois muito bem, se o pecador, ao ser perdoado de uma coisa muito grave que ele cometeu, e ele mesmo não sofresse consequências, seria muito mais fácil para ele repetir o pecado. Né? Então, por exemplo, né, uma criança que não quis fazer o dever de casa. Você sabe que o aluno, um dos deveres de Estado de uma criança é fazer o dever de casa. Se o professor passou, ele tem que fazer, é um dever de Estado. Se ele não fizer, ele está pecando. Né? Então a criança foi lá e não fez, escamoteou, fingiu que fez, não fez o dever de casa. Se não houver uma punição para isso, ele vai fazer de novo. Ou seja, quando ele é punido, ele sofre, ele se sente mal, ele pode até ficar um pouco revoltado, mas ele vai lembrar: olha, eu estou passando por isso porque eu fiz tal coisa. E isso vai ajudar imensamente o indivíduo a ter maior força de não mais cometer esse tipo de pecado. Então, tudo isso ainda baseado na razão humana em relação à satisfação. Então, essas três bases, a igreja dá a resposta para as objeções de alguns setores do protestantismo. Agora, para os jansenistas, qual é a resposta que a igreja vai dar para os jansenistas? Os jansenistas queriam o rigor. Não, a satisfação é necessária. É tão necessária que ela tem que ser primeira. E, de fato, na antiguidade, o indivíduo primeiro fazia a penitência, depois confessava o pecado. É possível isso? É possível. Mas um outro caso também é possível.
Porque, por exemplo, ainda que essa prática fosse muito comum nos primeiros séculos, o indivíduo está fazendo penitência. Vai fazer penitência primeiro, depois confessa. Um exército cercou a cidade para invadir. O que a igreja fazia? Dava absolvição antes dele acabar a penitência. Porque se ele morrer na guerra, ele já está absolvido dos pecados. Logo, a prática de primeiro absolver e depois completar a penitência também era realidade na igreja. Como eu havia dito no início, como se trata de algo disciplinar, a igreja pode modificar. Tem autoridade para isso. Então ela entendeu que era melhor, com o passar dos séculos, você primeiro se arrepender, confessar os seus pecados e depois fazer a penitência. Mas uma penitência feita antes da confissão também pode valer. Só não vai valer no sentido de recebimento das graças. Vamos dar um exemplo. O indivíduo foi a vida inteira um criminoso. Matou, roubou muita gente, né? Maltratou muita gente, fez muito mal a muita gente. Ele se arrepende e, por conta própria, começa a fazer penitência, antes de procurar um sacerdote para se confessar. E ele fica lá 1, 2, 3 anos fazendo penitência. Quando ele encontra o sacerdote, ele confessa o pecado dele e continua fazendo a penitência dele. O que aconteceu com a penitência que ele fez anteriormente? Vai valer como mérito para ele quando ele estiver em estado de graça. Então, a penitência que ele fez anteriormente valeu, só não conferiu a ele a graça. A graça só foi conferida com o sacramento. Depois ele continuou fazendo a penitência dele, só que dessa vez com os méritos pelo fato dele estar em estado de graça. Tá? Então, a penitência ela pode ser feita antes, pode ser feita depois, mas, veja bem, a igreja entende atualmente que ela deve ser feita após a confissão, ou seja, confessou seus pecados, o padre te dá a penitência. Os séculos foram passando e a igreja foi amenizando essas práticas. Antigamente era pesado mesmo, eram longos jejuns, às vezes eram peregrinações a lugares muito distantes. E nesse tempo antigo, o transporte era difícil, né? Não era tão fácil como hoje, né? Você ir de uma cidade a outra, por exemplo, São Francisco, quando foi de Assis para Roma para falar com o Papa, hoje você pega um trem, rapidinho você chega em Roma, né? Ele foi a pé com os frades dele, né? Para falar com o Papa. Não é uma coisa fácil. Deve ter sido vários dias de caminhada, né? Então você fazer uma peregrinação nesse tempo era um negócio difícil, né? Então muitas das penitências, das satisfações que no passado aconteceram, eram bem penosas. E a igreja foi amenizando isso com o passar dos séculos, tá? Então, os jansenistas não tinham razão nenhuma em exigir primeiro a penitência para depois a confissão. Na verdade, pode fazer a penitência antes? Pode, mas pode fazer depois também. Então, a igreja vai condenar o pensamento jansenista no ano de 1690, através do Papa Alexandre VIII. É Alexandre VIII que, no século XVII, vai condenar essa proposição jansenista, tá? De que você primeiro tem que fazer a penitência, só aí depois você pode fazer a confissão dos seus pecados. Pois muito bem. Feito isso, então, a igreja define essa questão da satisfação. Ela responde tanto à objeção protestante quanto à objeção jansenista e ela vai, então, estabelecer agora algo interessante. Por quê? Até agora, nós estamos tratando das disposições do penitente. Mas em relação ao padre, em relação ao confessor, quais são as disposições que ele tem que ter em relação à satisfação?
Será que existe uma obrigação ao confessor também? É claro que existe uma obrigação ao confessor. E que obrigação é essa, né? Para começar, o padre, como nós sabemos, ele é um juiz. Nós já vimos isso numa aula passada, né? O padre, ele tem uma função de juiz. Ele está ouvindo um criminoso e vai e tem o poder de absolvê-lo, né? Então, ele tem essa função de juiz. Ele tem também uma função de médico, porque a penitência, a satisfação que ele passa para o indivíduo tem que ser salutar para a alma do pecador. Ele não pode passar, por exemplo, uma coisa que não condiz com a condição do pecador. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Mandar um pecador muito pobre dar esmolas para muita gente. Por que ele vai fazer isso? A pessoa não vai ter como cumprir a penitência. Pelo contrário, vai prejudicar a pessoa. Então ele não pode. Ele vai ter que passar um outro tipo de penitência. Então essa penitência, ela tem que ser sempre um julgamento, mas dando os remédios ao indivíduo, tá? Um julgamento dando ao indivíduo os remédios e que ele vai poder usar, poder aplicar, poder realizar. Ele não pode dar uma coisa absurda na hora de aplicar a satisfação dos pecadores, né? Dos pecados cometidos, né? Agora, o que ele pode fazer? O indivíduo que é avarento, ele manda dar esmola. Ele vê que o pecado do indivíduo é acumular riqueza. Qual é a satisfação que ele manda? Você vai dar esmola para os mais pobres. Entendeu? Ele vai dar essa correção. O padre tem que ter esse feeling, né? O indivíduo preguiçoso, né? Comete o pecado da preguiça. Ele vai mandar o indivíduo realizar trabalhos pesados. Por quê? Tem que combater a preguiça, né? Então é assim por diante. É sempre a satisfação, ela tem que conter uma espécie de medicação. Ela tem que ajudar o indivíduo a curar-se do mal que ele praticou, tá? Isso é muito importante. Pois muito bem. Quais são, então, os principais remédios para serem usados na satisfação? Existem três grandes coisas que são os principais remédios para curar os males que nos levaram ao pecado e para satisfazer a pena, os pecados que nós cometemos. A igreja instituiu 3: oração, jejum e esmola. Essas 3 coisas são fundamentos da satisfação. Vocês vão reparar que a base de toda a satisfação sacramental está em cima dessas 3 coisas: oração, jejum e esmola. A oração coloca o pecador numa condição de inferioridade. Eu sou menor do que Deus. Eu tenho que me colocar debaixo da autoridade de Deus. Eu tenho que pedir a Deus. Eu não posso achar que eu sou o suficiente. Eu tenho que pedir ao Criador, né? Então, por isso, a oração tem essa função de colocar a criatura na sua posição verdadeira. O jejum, ele já vai trabalhar a questão dos prazeres sensíveis, né? Você vai mortificar os prazeres da vida. Tem muita gente que comete muitos pecados relacionados à satisfação de prazeres, que são prazeres até lícitos, mas o indivíduo às vezes ou exagera ou comete ou quer o prazer de forma equivocada. Então ele vai combater isso com o quê? Com o jejum. Porque o jejum vai dar um certo sofrimento ao corpo e o indivíduo vai aprender a controlar esses instintos. E a esmola? A esmola é o desprendimento dos bens do mundo. Às vezes nós somos muito presos às nossas coisas, né? É certo que é normal nós gostarmos de certas coisas, termos certas coisas, mas precisa ter um espírito de pobreza, né? Um dos mistérios do Rosário
o terceiro mistério gozoso, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pede justamente isso, o espírito de pobreza. A gente não pode pedir a pobreza propriamente dita dos religiosos, porque nós temos obrigações com os nossos familiares, com os nossos deveres de Estado, a gente precisa pagar as nossas contas, mas a gente pode pedir o espírito de pobreza, ou seja, ter um espírito desapegado das coisas. E certamente a esmola é um dos principais remédios. Toda vez que a gente fala em esmola, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é você dar um dinheirinho a uma pessoa mais pobre, né? Pode fazer isso? Claro que pode, mas os senhores sabem que nos dias de hoje tem que se ter certos cuidados com isso, né? Porque às vezes ajudar essas pessoas aí que pedem os dinheirinhos aí pela rua, muitas vezes pode estar associado a um grupo aí que ganha dinheiro em torno disso. A vida do cristão nos tempos de hoje é bastante complicada, né? Porque em outros tempos o mendigo era mendigo mesmo, né? O indivíduo estava ali indigente, não tinha absolutamente nada, então eu ajudava ele. Hoje eu não sei. Hoje eu já não sei. Então essa questão da esmola, ela tem que ser vista num sentido mais amplo, tá? De ajudar as pessoas que precisam de qualquer tipo de auxílio. Ou seja, eu tenho algo que é útil para uma outra pessoa que não possui aquilo. E eu posso tirar daquilo, até sofrendo um pouco a perda daquilo, em favor da pessoa. Isso aqui é esmola, né? Então não necessariamente dinheiro, né? É claro que o dinheiro pode também, né? Inclusive, os tempos hoje são muito estranhos, né? Mas, por exemplo, né? Antigamente, quando uma pessoa indigente pedia pelo amor de Deus, era impossível a gente não dar uma esmola, entendeu? Porque o indivíduo não usaria o nome de Deus em vão. Se ele pede pelo amor de Deus, é porque ele está precisando mesmo. Hoje a gente já não tem tanta certeza, né? Se ele não está realmente usando o nome de Deus só para tirar uma vantagem, né? Mas o fato é que a esmola, aquela esmola tradicional de um pobrezinho e tal, pode ser dada. Se você vê realmente que a pessoa está necessitada e você tem como ajudar, deve-se dar esmola. Esmola também é um exercício que serve de satisfação pelos nossos pecados, né? Pois bem, nós temos então um dever de cumprir essa penitência, né? Nós temos que cumprir essa penitência quando o padre manda. Não precisa ser imediatamente, mas é bom que seja logo, até para não acontecer aquele problema do início, que às vezes a gente acabar esquecendo de fazer a penitência, né? Então, o confessor passou, você tem um tempinho, você já vai lá e faz. E realmente, quando isso é feito, você completa todo o ciclo penitencial: contrição, confissão, satisfação, né? Agora, reparem, né? Essa satisfação era uma satisfação da pena temporal devida ao pecado. Para cada pecado que a gente comete, existe uma pena temporal. Por que eu falo pena temporal? Pena temporal é porque é uma pena no tempo. É uma pena que a gente precisa pagar enquanto nós estamos aqui no tempo. Nessa vida ainda antes da morte. Quando a igreja vai amenizando, olha que interessante, o rigor dessas penitências, ela pega lá os penitenciários e dá aos atos do penitenciário, do penitente, um valor indulgencial. E aí, a partir do século XI, a nomenclatura indulgência começa a aparecer na igreja. O que é a indulgência, né? É justamente esse poder de pagar a pena temporal. Essa pena temporal aí, que a gente está falando o tempo todo,
tem que ter satisfação, tem que ter satisfação, tem que ter satisfação, tem que ter satisfação, essa pena temporal precisa ser apagada. Mas veja, é temporal, não fora do tempo. E como é que eu faço para apagar então essa pena? A igreja diminuiu o rigor, mas não diminuiu a pena. E aí então a igreja, na sua autoridade, vai nomear, a partir do século XI, a indulgência. O que é indulgência? É o poder que a igreja tem de conceder aos fiéis, tirados do tesouro da redenção de Cristo, o poder para apagar a pena temporal. E esse tema, a pena temporal e a indulgência, é o que nós vamos tratar na nossa próxima aula para fechar o ciclo da satisfação dos pecados. Perfeito? Dúvidas? Algumas perguntas? Alguma coisa que os senhores queiram acrescentar ou lembrar? É sempre importante. Existe um limite de tempo para você cumprir a penitência dada pelo sacerdote? O ideal seria o quanto antes. O quanto antes. O quanto antes. Não, não existe um limite. É o quanto antes. Pôde cumprir? Cumpra. Né? E sendo, na atualidade, algo pequeno, você sempre encontra uma maneira fácil de cumprir aquela penitência, né? Mas veja bem, aquela penitência, ela é dada de uma forma mais amena, existe um motivo prático para isso. Qual o motivo prático? É que a igreja entendeu que quando a pena era muito grande, a pessoa não cumpria. Entre não cumprir e cumprir algo menor, a igreja optou por dar algo menor para você cumprir. Entendeu? Então, nesse momento é que o que vai servir de socorro para nós são as indulgências. Porque elas é que vão suprir essa pena. E a indulgência, senhores, eu vou dizer, é uma das coisas mais mal entendidas na atualidade. Bom, quando ele recebeu a pena, ele não pagou por aqueles vários motivos que você falou na aula. Entra como se fosse um débito para purgatório, é tipo... É a pena temporal. Você está devendo pena temporal. Você tem que sofrer aquelas penas que você ainda não pagou. Como é que você vai pagar? É através da satisfação. Mas, assim, que satisfação você fez? Ínfima, pouca, né? Ou, então, e seus pecados estão perdoados, mas você tem uma pena a cumprir, que você não cumpriu ainda. Como é que você vai satisfazer aquilo? Entendeu? Mas isso não separa você da graça não, tá? Você não cumpriu a pena, você está devendo a pena, mas está perdoado dos seus pecados. Você está em estado de graça, mas está devendo pena temporal. E aí que a igreja vai dar a solução, que é justamente as indulgências. Tá bom? Paramos então por aqui? Então, na próxima aula, nós vamos mergulhar no estudo das indulgências. Muito obrigado e até a próxima aula. Vamos encerrar com uma oração. Nosso auxílio.